Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Reencarnei como Jiraiya, parte 10, capítulo 122. Após destruir a criatura de máscara vermelha, o objetivo de Jiraiya estava completo. Sem hesitar, seu corpo verdadeiro recuou rapidamente. Do corpo de Kakuzu, inúmeros tentáculos negros irromperam de suas articulações, contorcendo-se em direção a Jiraiya numa tentativa de aprisioná-lo. Se esses tentáculos conseguissem envolvê-lo, libertar-se seria uma tarefa extremamente árdua. Enquanto isso, os 3 clones da sombra seguiram a ordem de Jiraiya e continuaram seu ataque contra Kakuzu. Contudo, o último golpe já havia drenado a maior parte de seu chakra. No instante em que foram atingidos pelos tentáculos negros, dispersaram-se instantaneamente em tênues nuvens de fumaça. Do ombro decepado de Kakuzu jorraram fios negros, que avançaram em direção ao seu braço decepado. Em meros instantes, os tentáculos costuraram o membro de volta ao seu corpo, reconectando-o perfeitamente. Nesse ponto, todo o corpo de Kakuzu era essencialmente construído a partir desses fios negros e retorcidos. Mesmo que seu torso fosse cortado em pedaços, contanto que um de seus corações continuasse batendo, ele poderia simplesmente se costurar de volta. Na história original de Naruto, ele e Idan eram conhecidos como a dupla imortal por um motivo. Não era apenas da boca para fora. Eles realmente tinham a capacidade de sobreviver a quase qualquer ataque. Maldito pirralho, você me irritou de verdade dessa vez. Agora, prepare-se para sofrer toda a força da minha fúria. O rugido furioso de Kakuzu ecoou pelo campo de batalha, seu olhar ardendo de raiva enquanto encarava Jiraiya. Desde que se tornará um caçador de recompensas, esta era a primeira vez que sofrerá danos tão significativos. Gritar não vai me matar. A voz de Jiraiya era fria e inabalável. Executar a formação de assassinato das sombras Shangoku drenou uma quantidade considerável de seu chakra. No entanto, graças ao seu corpo de sábio perfeito, sua taxa de recuperação de chakra era surpreendentemente rápida. Suas células estavam constantemente gerando novo chakra, reabastecendo rapidamente o que havia sido consumido. Quando ele desbloqueou a técnica pela primeira vez, usá-la o deixou completamente exausto. Mas agora, depois de executá-la, quase não havia efeitos colaterais negativos, exceto por uma grande limitação. Ele ainda não conseguia usar a técnica 2 vezes seguidas. O custo de chakra de usos consecutivos seria exponencialmente maior, tornando impossível realizá-la. Capitão, isto não está a correr como esperávamos. Parece que o Kakuzu está a ter dificuldades contra o Jiraiya. Nas sombras, o ninja da raiz observava a batalha que se desenrolava com a testa franzida. A luta havia tomado um rumo drástico e Jiraiya havia assumido a liderança. Antes, Jiraiya estava na defensiva, aparentemente dominado por Kakuzu. Mesmo assim, apesar do ataque, ele permaneceu ileso. Então, no momento em que encontrou uma brecha, ele decepou o braço de Kakuzu com um golpe certeiro. Embora Kakuzu tivesse conseguido recolocá-lo com sua técnica secreta, sem dúvida pagou um preço alto. Agora estava cristalino quem detinha vantagem. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas, respondeu o capitão da raiz friamente. O último ataque de Jiraiya pode ter ferido Kakuzu, mas uma técnica desse calibre sem dúvida consome uma quantidade imensa de chakra. Ele não poderá usá-la novamente tão cedo. Kakuzu ainda está em vantagem. Para o capitão da raiz, a vitória de Kakuzu era apenas uma questão de tempo. Matar Jiraiya era inevitável. Preparem-se para a batalha. Ele deu a ordem sem hesitar. Se a oportunidade surgisse, eles não hesitariam em atacar. Tanto Kakuzu quanto Jiraiya. Para eles, ambos eram inimigos. Se pudessem eliminar os dois de uma vez, o fariam sem pensar 2 vezes. Kakuzu rugiu e avançou em direção a Jiraiya. Enquanto corria, seu corpo começou a se contorcer, como se algo dentro dele estivesse tentando se libertar. Jiraiya sabia o que estava por vir. Kakuzu estava falando sério. Ele estava prestes a libertar suas criaturas mascaradas. Por trás de Kakuzu surgiram 3 máscaras, uma para a liberação de vento, uma para a liberação de relâmpago e uma para a liberação de água. Na história original, Kakuzu nem sequer teve a chance de usar sua máscara de liberação de água antes de Kakashi destruí-la com uma lâmina relâmpago. Liberação de relâmpagos, prisão de miríades de trovões. Jiraiya avançou com ímpeto, seu corpo crepitando com eletricidade. Naquele instante, ele pareceu se transformar na própria personificação do relâmpago, arcos elétricos dançando ao seu redor em uma demonstração avassaladora de poder. Completando selos de mão, ele desencadeou uma saraivada de raios, enviando uma enorme tempestade de trovões em direção a Kakuzu como uma fúria descontrolada. E eu estava esperando por isso. Em vez de medo, a expressão de Kakuzu demonstrava apenas uma presunçosa expectativa. Enquanto o céu se enchia de relâmpagos cegantes, ele enfiou a mão em sua capa e puxou uma pilha de pergaminhos, atirando-os contra o chão. Com um estrondo alto, vários pilares metálicos de grandes dimensões materializaram-se, fincando-se firmemente no solo à sua frente. No instante seguinte, a tempestade de raios de Jiraiya atingiu os pilares, mas, em vez de causar danos, a eletricidade foi absorvida por eles e canalizada inofensivamente para o solo. Ao ver isso, Kakuzu suspirou aliviado. Aquelas colunas eram espólios de uma pequena vila ninja que ele havia dizimado? Um raro conjunto de ferramentas ninja projetadas especificamente para redirecionar ataques baseados em relâmpagos. Elas não tinham outra função, mas para neutralizar técnicas de liberação de relâmpago em larga escala, eram inestimáveis. Ao longo dos anos, ele os usou para neutralizar inúmeros jutsus de relâmpago de alto nível. Eles eram especialmente problemáticos para oponentes especializados em liberação de relâmpago. Os olhos de Jiraiya se estreitaram. Agora estava claro. Kakuzu havia se preparado. Aqueles pilares não eram apenas ferramentas convenientes. Eles haviam sido posicionados especificamente para neutralizar o estilo relâmpago de Rank S de Jiraiya. Não é de admirar que Kakuzu não tenha demonstrado a menor preocupação quando Jiraiya usou sua técnica. Ele já havia preparado uma contramedida com antecedência. Os materiais usados para construir esses pilares tinham um nível excepcional de condutividade.
Qualquer raio que os atingisse seria simplesmente redirecionado para outro lugar. Com essa revelação, a ficha caiu para Jiraiya. Só havia uma explicação para esse nível de preparação. Quem colocou a recompensa pela cabeça dele só pode ser alguém de Konoha. Somente alguém da aldeia teria uma compreensão tão profunda de suas habilidades. E dentre todos os potenciais suspeitos, o culpado mais provável era Danzou, o líder da raiz. Com Hiruzen Sarutobi preparando Jiraiya para ser o próximo Hokage, Danzou jamais aceitaria tal desfecho. Ele faria o que fosse preciso para eliminar Jiraiya da equação. É claro que também era possível que outro clã ninja tivesse oferecido a recompensa. Muitos dos principais clãs de Konoha não desejavam ver um ninja poderoso de origem civil ascender à proeminência. Essa foi uma técnica de liberação de relâmpago impressionante. Se eu não tivesse essas ferramentas, bloquear aquele ataque teria me custado caro. Kakuzu observou os arcos de relâmpagos persistentes com uma mistura de admiração e entusiasmo. Sem essas ferramentas, ele tinha certeza de que a prisão dos miríades de trovões de Jiraiya teria destruído mais um de seus corações. Pirralho, depois que eu te matar, vou garantir que usarei bem esse seu domínio relâmpago. A voz de Kakuzu transbordava de entusiasmo. Ele mal conseguia conter sua ansiedade, queria o coração de Jiraiya para si, para reivindicar suas técnicas de relâmpago como suas. Capítulo 123. Assim que Kakuzu terminou de falar, 3 figuras mascaradas se desprenderam de suas costas, seus corpos entrelaçados por tentáculos negros e ondulantes. Em instantes, 3 criaturas gigantescas surgiram ao seu lado, cada uma com uma máscara distinta. Um deles desencadeou uma onda de relâmpagos, outro conjurou lâminas de vento afiadas como navalhas, e o último lançou torrentes de água. Trovões, vendavais e projéteis d'água atingiram o alvo simultaneamente, convergindo para Jiraiya. Múltiplas paredes em estilo terra. Jiraiya sabia que não devia subestimar tais ataques. Cada uma das criaturas mascaradas empunhava jutsus de poder formidável. Batendo as palmas das mãos no chão, ele invocou inúmeras barreiras de terra à sua frente. Bum, bum. Explosões ecoaram enquanto ondas de choque rasgavam o campo de batalha, lançando destroços em todas as direções. Fumaça e poeira encheram o ar enquanto as muralhas erguidas às pressas por Jiraiya eram reduzidas a escombros em um instante. O solo à sua frente cedeu, profundas fissuras se formando com o impacto. Árvores nas proximidades foram dilaceradas por rajada de vento e raios, deixando a área uma vasta planície desolada. Enquanto as criaturas mascaradas continuavam seu ataque implacável, Kakuzu permaneceu estranhamente calmo. Pegando um pergaminho, ele pressionou a palma da mão contra ele, e um coração vermelho sangue recém-preservado materializou-se em sua mão. Tentáculos negros brotaram de seu peito, enrolando-se ao redor do coração e puxando-o para dentro de seu corpo. Seu torso se moveu e se contorceu antes que uma nova máscara emergisse, um semblante com a boca carmesim, simbolizando a assimilação de outro coração. A técnica proibida de Kakuzu permitia que ele roubasse e integrasse os corações de outros, concedendo-lhe a natureza de chakra deles e prolongando sua própria vida. Ele tinha vários selados em seu pergaminho, preparados para substituir qualquer um perdido em batalha. No entanto, os corações recém-adquiridos precisavam de tempo para se adaptar completamente antes que ele pudesse utilizar totalmente o jutsu do dono original. Inicialmente, ele só conseguia acessar técnicas básicas. Criar criaturas independentes com máscaras exigia um longo período de desenvolvimento em seu corpo. O olhar de Jiraiya endureceu ao ver Kakuzu absorver mais um coração. Uma profunda ruga se formou em sua testa. Essa técnica era ainda mais aterrorizante do que ele havia previsto. Na linha do tempo original, Kakuzu só foi derrotado depois que Naruto acertou um Rasen Shuriken, destruindo seus corações e estrutura celular de forma irreparável. Sem esse golpe decisivo, a equipe de Kakashi teria tido muita dificuldade para eliminá-lo. Liberação de vento, danos por pressão. A máscara do elemento vento rugiu ao expelir uma rajada feroz, formando inúmeras lâminas de vento afiadas como navalhas que avançaram em direção a Jiraiya, cortando o ar com precisão mortal. A magnitude do ataque não deixou a Jiraiya qualquer margem de fuga. Liberação de água, onda de água. As mãos de Jiraiya se moveram rapidamente através dos selos antes que ele expelisse um jato de água de alta pressão pela boca. A torrente veloz cortou as lâminas de vento que se aproximavam, neutralizando-as no ar. Este jutsu de liberação de água de Hankia, aprendido com o clã Senju, possuía capacidades excepcionais de corte e perfuração. Contudo, mesmo enquanto se defendia de um ataque, outra onda de investida se seguiu. Balas de água e raios caíram sobre ele, enquanto o próprio Kakuzu avançava, expelindo uma torrente de chamas escaldantes de seu peito. Simultaneamente, as mãos de Kakuzu teceram selos, invocando um campo de espinhos de terra irregulares que convergiram sobre Jiraiya. Jiraiya se esquivou com todas as suas forças, desviando-se dos ataques, mas a avalanche de golpes era avassaladora. 2 estacas de terra perfuraram seu ombro direito, deixando feridas profundas e sangrentas, enquanto o sangue carmesim espirrava no ar. Pela primeira vez nessa batalha, Jiraiya havia sido ferido. No entanto, quase instantaneamente a carne dilacerada ao redor de seus ferimentos se contorceu e pulsou. Num piscar de olhos, tecido novo se regenerou, selando completamente as feridas. Os olhos de Kakuzu se arregalaram em choque. Que incrível capacidade de cura! Você é do clã Senju? Ele havia vivido por décadas e jamais presenciara uma velocidade de regeneração tão absurda. A única pessoa que se dizia possuir uma cura tão monstruosa era Shirama Senju, capaz de se recuperar de praticamente qualquer ferimento, a menos que fosse morto instantaneamente. Jiraiya ignorou a pergunta. Em vez disso, aproveitando-se da distração momentânea de Kakuzu, ele rapidamente formou uma série de selos antes de berrar. Aprisionamento dos 4 pilares. Acima da máscara do elemento vento, o espaço se distorceu à medida que pilares de pedra azul escura se materializavam de outra dimensão, mergulhando no solo ao redor. Mais pilares surgiram em seguida, empilhando-se sobre o primeiro conjunto, formando uma estrutura fechada com apenas uma pequena abertura. Instantaneamente, os pilares se encheram de eletricidade, envolvendo a criatura mascarada em raios crepitantes. O jutsu não apenas imobilizou, como também selou seu alvo. Liberação da terra, queda de
de lama. Do mesmo espaço interdimensional, torrentes de lama espessa e marrom escura despencaram, revestindo os pilares e reforçando ainda mais a integridade do selo. Jiraiya sabia que a pressão de lutar contra Kakuzu ao lado de suas criaturas mascaradas era imensa. Sua estratégia era simples: selar os monstros elementais um por um e, em seguida, concentrar-se inteiramente no corpo principal de Kakuzu. A máscara do elemento vento rugiu furiosamente, investindo contra os pilares imbuídos de relâmpagos numa tentativa desesperada de escapar. Contudo, as barreiras resistiram firmemente, ainda mais reforçadas pela lama adesiva. Estava presa. Ao perceber o que havia acontecido, Kakuzu imediatamente ordenou que a máscara do elemento relâmpago revidasse, lançando uma enorme explosão de raios contra Jiraiya. Simultaneamente, a máscara de elemento água disparou outra saraivada de projéteis de água em alta velocidade. Jiraiya, no entanto, recusou-se a deixar Kakuzu resgatar sua criatura aprisionada tão facilmente. Em vez de se esquivar, ele rapidamente formou uma sequência de selos de mão. Pântano do submundo. Sob a máscara do elemento relâmpago, o solo firme transformou-se em um pântano profundo e viscoso, engolindo as pernas da criatura e puxando-a para baixo. Seu ataque de relâmpago desviou-se da trajetória, atingindo inofensivamente o campo de batalha vazio. Quando Jiraiya completou a manobra, a saraivada de golpes da máscara de elemento água quase o alcançou. Os projéteis de água em alta velocidade cortavam o ar com força suficiente para dilacerar carne e osso. As rajadas de vento, impulsionadas pela velocidade, faziam suas roupas ondularem, e a força do impacto iminente o oprimia. A expressão de Jiraiya permaneceu resoluta enquanto ele preparava seu próximo movimento, determinado a virar o jogo a seu favor. Capítulo 124. A essa distância, Jiraiya não teve tempo de lançar outro jutsu. No segundo seguinte, um enorme canhão de água o atingiu em cheio. Conforme a esfera de água o envolvia, Jiraiya sentiu uma imensa pressão comprimindo seus órgãos. Um gosto amargo encheu sua garganta e ele tossiu sangue. Preso dentro da esfera, a pressão implacável continuava a esmagar seus órgãos internos. Com dificuldade para se mover, Jiraiya brandiu sua espada de chamas relâmpago. Um relâmpago irrompeu, cortando a prisão de água. Antes mesmo que ele pudesse recuperar o fôlego, uma bola de fogo flamejante e uma saraivada de enormes rochas vieram em sua direção. Liberação de fogo. Tigres de chama gêmea. Jiraiya lançou sua espada de chamas relâmpago, canalizando uma imensa onda de chakra de fogo. 2 tigres majestosos, envoltos em chamas, rugiram para frente, colidindo com os ataques que se aproximavam, espalhando fogo e pedra em todas as direções antes de continuarem sua investida em direção a Kakuzu. Como o nome sugere, tigres de chamas gêmeas era uma versão aprimorada da liberação de fogo, técnica do tigre flamejante. Uma recompensa de uma de suas missões de login, seu poder era 3 vezes maior que o da versão original. No entanto, liberar tal técnica exigia um enorme despejo de chakra de fogo, impondo uma pressão significativa ao corpo. Mesmo com seu corpo sábio, Jiraiya não podia se dar ao luxo de usá-la consecutivamente. Ao aterrissar no chão, ele limpou o sangue do canto da boca. O canhão de água lhe causou graves danos internos. Se não fosse pelo seu corpo sábio despertado e pelo extenso treinamento em Taijutsu, aquela explosão o teria reduzido a pó. Essa regeneração é incrível. Sentindo seus órgãos danificados se regenerarem rapidamente, os olhos de Jiraiya brilharam de espanto. Só agora ele percebeu a extensão aterradora das habilidades de cura de seu corpo sábio. Seus órgãos dilacerados estavam absorvendo chakra ativamente, se regenerando a uma velocidade surpreendente, algo que ele jamais imaginara antes. Garoto, isso não foi nada agradável, foi? Kakuzu zombou após bloquear o ataque dos tigres de fogo. Sinto muito desapontá-lo, mas não sinto nada, respondeu Jiraiya, sem expressão. A essa altura, seus ferimentos já haviam cicatrizado completamente. Ainda bancando o durão? Kakuzu zombou, convencido de que Jiraiya estava apenas fingindo coragem. Mesmo com um fator de cura excepcional, levar um golpe como aquele deveria tê-lo deixado quase sem se ferir. Se ele realmente saiu ileso, isso seria absurdo. Se você duvida de mim, por que não arranja uma esposa? Ela pode vir aqui e ver o quão durão eu realmente sou. Jiraiya sorriu com desdém. Seu pirralho, vou te matar. Enfurecido, Kakuzu abandonou sua entidade máscara de vento e, em vez disso, ordenou que suas máscaras de relâmpago e água o ajudassem a lançar outro ataque contra Jiraiya. Afinal, ele estava convencido de que Jiraiya estava gravemente ferido. Não havia necessidade de recuperar sua máscara de vento, já que sua força atual era mais do que suficiente para terminar a luta. Jiraiya foi atingido em cheio por aquele ataque de liberação de água, seus órgãos devem estar em frangalhos. Kakuzu deve conseguir finalizá-lo a qualquer momento. O líder do esquadrão raiz falou em tom baixo, certo da morte iminente de Jiraiya. Capitão, algo está errado. Jiraiya ainda está lutando com toda a sua força. Ele está se movendo e usando jutsu sem apresentar nenhum sinal de ferimento. Momentos depois, um dos membros da raiz percebeu a anomalia. Apesar de supostamente ter sofrido graves danos internos, Jiraiya não demonstrou nenhum sinal de fraqueza. Sua velocidade permaneceu inalterada e a execução de seus jutsus estava tão precisa como sempre. Se seus órgãos estivessem realmente destruídos, tais feitos seriam impossíveis. Isso não pode ser. Ele enfrentou o ataque de frente. Não foi um clone nem uma técnica de substituição. Como isso é possível? Os olhos do capitão da raiz se arregalaram em descrença. Capitão, será possível que Jiraiya estivesse ferido, mas seus ferimentos já tivessem cicatrizado? Dizem que sua regeneração é monstruosa. Se for esse o caso, então sua capacidade de recuperação é mais do que assustadora. Outro membro da raiz falou com admiração. Que pirralho irritante. Kakuzu ficou frustrado ao perceber que todos os seus poderosos jutsus eram contra-atacados ou evitados. Nada do que ele fazia parecia abalar Jiraiya. Isso estava ficando ridículo. O pirralho era muito forte. Jiraiya executou um jutsu de invocação, e 3 sapos colossais caíram do céu, prendendo as criaturas com máscaras de relâmpago e água embaixo deles.
No entanto, os corpos das criaturas se contorceram de forma antinatural antes de se libertarem ilesos debaixo dos enormes sapos. Dessa vez, Jiraiya invocou os 3 grandes sapos de uma só vez. Retirem-nos o mais rápido possível, ordenou ele. Não faço ideia do que sejam essas coisas estranhas, mas esmagá-las não deve ser muito difícil, disse Gamabunta, soltando uma nuvem de fumaça enquanto observava as criaturas mascaradas. Afinal, os sapos do Monte Myobuku nunca tinham se deparado com essas monstruosidades antes. Talvez eu não seja forte, mas darei tudo de mim, declarou Gamaken, saltando no ar e brandindo sua arma em direção à criatura com a máscara de relâmpago. Usarei esta luta para provar que minhas lâminas são mais rápidas que as suas. Gamahiro desembainhou friamente suas espadas gêmeas. Os 3 sapos entraram em confronto com as criaturas mascaradas, dando início a uma intensa batalha. Ao ver a enorme convocação, Kakuzu permaneceu impassível. Afinal, a raiz havia lhe fornecido informações detalhadas sobre as técnicas de Jiraiya. Você realmente acha que esses sapos gigantes podem mudar o rumo da batalha? Continue sonhando. Percebendo que a força dos sapos era apenas comparável à de um Jounin de elite, Kakuzu os dispensou. Seu tamanho era impressionante, mas ele já havia derrotado o Jounin como eles inúmeras vezes antes. Agora, chegou a hora de acabar com você. Jiraiya olhou nos olhos de Kakuzu, formando outro selo de mão enquanto se preparava para invocar mais uma vez. Capítulo 125. Boca de sapo amarrada. Com um grito estrondoso, Jiraiya bateu a palma da mão no chão. Num instante, uma fórmula de invocação se espalhou, cobrindo a área abaixo dele e abaixo de Kakuzu. Kakuzu mal teve tempo de reagir antes que o ambiente ao seu redor se distorcesse. Num piscar de olhos, tudo mudou completamente. Carne espessa e pulsante o envolvia por todos os lados. Que jutsu é esse? Uma sensação de inquietação tomou conta do coração de Kakuzu enquanto ele observava as paredes carnudas e ondulantes e o espaço apertado e claustrofóbico. Jiraiya havia invocado o estômago do grande sapo do Monte Myobuku, aprisionando ambos dentro de seus limites orgânicos e vivos. Sem hesitar, Jiraiya juntou as mãos em um selo. Modo sábio. Energia natural invadiu seu corpo, fundindo-se com seu chakra para criar um chakra senjutsu imensamente poderoso. Marcas escuras se espalharam por seu rosto. Você pode usar o modo sábio? A expressão de Kakuzu se contorceu em choque. Um raro lampejo de medo brilhou em seus olhos. Ele havia vivido por décadas, tempo suficiente para conhecer muitos segredos que outros desconheciam. A maioria dos ninjas talvez nem soubesse da existência do modo sábio, mas ele não era um deles. Um ninja capaz de entrar no modo sábio detinha um poder avassalador. O lendário Ashirama Senju, o próprio deus dos ninjas, o dominava. Malditos ninjas de Konoha. Eles nunca mencionaram isso no relatório de inteligência. Aqueles bastardos são verdadeiros vigaristas. Kakuzu praguejou mentalmente. Se ele soubesse que Jiraiya podia usar o modo sábio, teria exigido uma recompensa muito maior, pelo menos o dobro do preço. Um Jiraiya com o modo sábio aprimorado facilmente possuía o poder de um Jounin de elite, possivelmente até superior, mas ele só tinha pedido 15 milhões de ryu. Que roubo! Mesmo assim, Kakuzu não entrou em pânico. O modo sábio pode ser poderoso, mas consome muita energia. Jiraiya ainda era jovem. Mesmo que o dominasse, não conseguiria mantê-lo indefinidamente. Contanto que Kakuzu conseguisse suportar seus ataques, Jiraiya eventualmente entraria em um estado de enfraquecimento. E quando isso aconteceu, Jiraiya morreria. Na pior das hipóteses, se ele realmente não conseguisse vencer, teria outra opção. Ele tinha 5 corações. A menos que os 5 fossem destruídos simultaneamente, ele não morreria. Jiraiya não sabia disso. Se a situação ficasse muito perigosa, ele sempre poderia sacrificar um coração, fingir-se de morto e esperar a oportunidade perfeita para atacar. Com esse pensamento em mente, Kakuzu relaxou. 5 vidas. Jiraiya não tinha a menor chance de vencer. Uma onda de entusiasmo percorreu seu corpo. Se ele pudesse matar Jiraiya e tomar seu coração, ele também ganharia o modo sábio? A ideia era inebriante. A respiração de Kakuzu acelerou, seu olhar fixo em Jiraiya como um predador observando sua presa. Um brilho de fome distorcida reluzia em seus olhos. A expressão de Jiraiya escureceu. Que olhar foi aquele? Ele se sentiu ofendido. Sem hesitar, ele fez selos com as mãos. Liberação de fogo, grande técnica da chama. Com um suspiro profundo, ele concentrou o chakra senjutsu e lançou uma enorme bola de fogo pela boca. Impulsionada pelo modo sábio, a força da bola de fogo aumentou exponencialmente, dezenas de vezes mais forte que o normal. O ar ao redor se deformou com o calor, as chamas irrompiam como uma onda gigante. No espaço apertado do estômago do sapo, não havia espaço para se esquivar. Esse era o plano de Jiraiya desde o início, sobrecarregar Kakuzu com poder bruto sem lhe dar escapatória. A expressão de Kakuzu vacilou. Suas roupas já haviam começado a queimar. Da boca coberta por uma máscara vermelha em seu peito, uma onda de fogo irrompeu em resposta. Ao mesmo tempo, suas próprias mãos deslizavam através dos selos, reunindo vastas quantidades de chakra da terra. Pedaços de terra materializaram-se à sua frente, formando rapidamente uma espessa parede defensiva. Aconteceu num piscar de olhos. Mesmo dentro do estômago do sapo, o ninjutsu ainda podia ser usado livremente. Mas havia um problema. Utilizar as técnicas de liberação da terra no mundo exterior exigia muito menos dos chakras. Normalmente, um ninja poderia manipular o terreno existente, usando uma quantidade mínima de chakra para moldar a terra em paredes ou barreiras. Mas e dentro do estômago do sapo? Não havia terra para manipular. Kakuzu foi forçado a criar suas muralhas de terra a partir de chakra puro, o que consumiu muito mais energia do que o normal. E esse não era o único problema dele. O ataque de fogo que Jiraiya desferiu não era um jutsu de fogo comum. As chamas da criatura de máscara vermelha mal conseguiram detê-la. Num instante, a grande chama se chocou contra a parede de terra de Kakuzu. O calor intenso queimou o solo endurecido, transformando-o em uma superfície vítrea e derretida antes que toda a estrutura desmoronasse. Um grito arrepiante ecoou pela câmara carnuda enquanto as chamas consumiam Kakuzu. As técnicas de senjutsu estavam em um nível completamente diferente. O ninjutsu comum simplesmente não se comparava.
Somente os Jounin mais fortes, ou ninjas de nível Kage, poderiam ter alguma chance de resistir a eles. No momento, o ataque Medo da Terra de Kakuzu não está totalmente otimizado. Além disso, suas outras máscaras não estavam por perto para ajudá-lo. Suas forças já estavam comprometidas. Os olhos treinados de Jiraiya viam tudo. Mesmo em meio às chamas intensas, ele conseguia distinguir os tentáculos negros se contorcendo ao redor do corpo de Kakuzu, envolvendo-o firmemente para protegê-lo. Muitos deles já estavam em chamas, mas estavam evitando danos graves. Tic. Maldito persistente. Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Mas ele não ficou surpreso. Kakuzu era durão. Na linha temporal original, ele e Idan derrotaram o Jinchuriki das 7 caudas e massacraram inúmeros Jounin de Takigakure. Mesmo assim, no momento Kakuzu não era tão poderoso quanto fora naquela época. E nesse espaço, suas habilidades eram limitadas. A vitória já estava ao alcance. As mãos de Jiraiya executaram mais uma sequência de selos. Correntes de selamento adamantinas. De suas costas, correntes douradas e brilhantes irromperam, contorcendo-se e ondulando como dragões vivos enquanto disparavam em direção a Kakuzu a uma velocidade estonteante. Capítulo 126. No modo sábio, Jiraiya liberou as correntes de selamento adamantinas, embora seu número tenha permanecido inalterado. As correntes tinham um limite natural, no máximo, 28 podiam ser formadas. Mesmo sem entrar no modo sábio, Jiraiya já dominava esse aspecto. Contudo, embora o modo sábio não tenha aumentado o número de correntes, tornou-as significativamente mais espessas, e seu poder de selamento mais potente. O brilho dourado era mais deslumbrante do que antes, com runas intrincadas fluindo através da luz. Sem o modo sábio, tais fenômenos jamais ocorreram quando Jiraiya usou as correntes de selamento adamantinas. Ficou claro que a infusão de chakra senjutsu na técnica causou um salto qualitativo em seu poder. As correntes douradas dispararam em direção a Kakuzu. Uma profunda sensação de crise o invadiu enquanto seus tentáculos negros se enrolavam protetoramente ao redor de seu corpo. Se ele fosse pego por aquelas correntes, não haveria escapatória. Droga! Se eu não tivesse sido separado das minhas máscaras, talvez tivesse tido uma chance de bloquear isso. Mas no meu estado atual, as chances são muito baixas. Parece que não tenho escolha a não ser entrar em um estado de falsa morte. A mente de Kakuzu trabalhava a mil, mas ele acabou suspirando de frustração. Ele havia sido descuidado. Deixar Jiraiya separá-lo de suas criaturas mascaradas enfraqueceu drasticamente sua força geral. Agora, não havia como ele se libertar daquelas correntes. Mesmo assim, ele não estava disposto a desistir. A máscara de boca vermelha incrustada em seu peito abriu os olhos de repente. Jiraiya sentiu imediatamente o chakra de Kakuzu fluindo em alta velocidade em direção à máscara. Duas naturezas elementais se fundiram, fogo e terra. No instante seguinte, um feixe de energia carmesim e um feixe acastanhado irromperam da boca da máscara, avançando como rajadas de laser em alta velocidade. Na história original, Kakuzu já havia usado essa técnica antes, um canhão de energia baseado em chakra com imenso poder. Contudo, sem seus corações de vento, relâmpago e água, Kakuzu só podia contar com seus corações de terra e fogo para executar o ataque. Sua força destrutiva foi significativamente menor que o normal, mal o suficiente para ameaçar Jiraiya. É claro que isso não significa que a técnica em si fosse fraca. Contra a maioria dos Jounin, ou mesmo contra Jounin de elite, ela causaria caos. A velocidade e a força descomunais dos feixes de chakra os tornavam praticamente impossíveis de desviar para um Jounin comum. Eles não teriam outra escolha senão receber o golpe de frente. Se não possuíssem técnicas defensivas poderosas, seriam explodidos em pedaços instantaneamente. Mesmo os Jounin de elite teriam dificuldade em se esquivar e precisariam contra-atacar com ninjutsu igualmente poderoso, correndo o risco de sofrer ferimentos graves. Se Kakuzu tivesse conseguido liberar um raio de fusão dos 5 elementos em sua potência máxima, seu potencial destrutivo rivalizaria com o de uma Bijudama, muito mais aterrorizante. Mas combinar perfeitamente as 5 naturezas de chakra era uma tarefa incrivelmente difícil. Mesmo assim, os feixes de fogo e terra não estavam totalmente fundidos, eles foram simplesmente lançados simultaneamente. Afinal, os corações extras de Kakuzu foram roubados de outros. Cada um tinha vontade própria, tornando a fusão perfeita ainda mais difícil. Jiraiya controlava 6 correntes, entrelaçando-as em uma enorme e espessa trança. Como a cauda de um dragão colossal, ela se lançou contra os feixes de chakra que se aproximavam. Com um único golpe semelhante a um chicote, os 2 feixes de chakra se estilhaçaram instantaneamente. Kakuzu soltou um grito de dor. As correntes estavam firmemente enroladas em seus membros, e várias delas atravessavam seus ombros, abdômen e coxas. As runas douradas percorreram seu corpo, espalhando-se como uma teia intrincada. Naquele instante, Kakuzu sentiu seu chakra estagnar, como se tivesse se transformado em uma poça de água parada e sem vida. Ele não conseguiu mover uma única gota daquilo. Que técnica de selamento incrível! Kakuzu ficou genuinamente chocado. Suas reservas de chakra eram vastas, pelo menos 5 vezes maiores que as de um ninja comum de seu nível. E no entanto, Jiraiya selou cada pedacinho disso num instante. Só isso já dizia muito sobre o enorme poder dessa técnica. Pela primeira vez, Kakuzu sentiu um leve desconforto. Ele não tinha medo de que Jiraiya o matasse, afinal, ele tinha 5 vidas. Mas se Jiraiya o selasse, como ele fingiria de morto e o pegaria de surpresa mais tarde? Jiraiya brandiu as correntes douradas, arremessando Kakuzu contra as paredes carnudas da caverna. As paredes pulsaram e se contorceram, absorvendo-o para a superfície, deixando apenas sua cabeça e abdômen expostos. Jiraiya deu um passo à frente e pressionou a mão contra o estômago de Kakuzu. Com uma onda de chakra senjutsu, outra intrincada matriz de selamento apareceu sobre seu abdômen. Só depois disso Jiraiya finalmente se sentiu à vontade. Com 2 camadas de selamento, mesmo que saísse do modo sábio, Kakuzu permaneceria completamente imobilizado, incapaz de usar qualquer chakra. Contra alguém tão perigoso quanto Kakuzu, era preciso cautela. Kakuzu, para ser sincero, acho que você é um gênio. Não quero te matar, disse Jiraiya com a voz calma, porém firme. Vou te dar uma chance de viver, jure lealdade a mim e eu pouparei sua vida.
Uma vez lutei contra o próprio Senju Hashirama. Acha que eu me submeteria a um pirralho como você? Se quiserem me matar, façam. Não tenho medo da morte. A voz de Kakuzu era desafiadora. Não me provoque, Kakuzu. Jiraiya permaneceu impassível com o olhar firme. Eu sei o seu segredo. Você tem 5 corações. 5 vidas. Mas, no seu estado atual, destruir todos os 5 seria fácil para mim. Kakuzu congelou como se tivesse sido atingido por um raio, seus olhos se arregalando em choque. O terror brilhou em seu olhar. Como Jiraiya sabia? Sua técnica secreta veio de Takigakure, uma relíquia antiga do período Sengoku. Antes de ele descobrir, ninguém na aldeia jamais havia dominado essa técnica. A possibilidade de substituir corações para prolongar sua vida, ninguém mais sabia disso. Ele nunca tinha contado a ninguém. Então, como é que Jiraiya descobriu? Capítulo 127. Você não precisa saber como eu descobri. Tudo o que você precisa entender é que eu posso te matar a qualquer momento. Jiraiya falou friamente. Não havia a menor possibilidade de ele revelar que era um imigrante transcontinental. Manter um ar de mistério também exerceria pressão psicológica sobre Kakuzu. Quando você era jovem, era devotado à sua aldeia. Você só se tornou um ninja renegado e um caçador de recompensas porque a aldeia o traiu e o abandonou. Tenho certeza de que você não quer passar por isso novamente, nem quer que outros sofram o mesmo destino. Quero construir um mundo de paz eterna, livre de conflitos. E para isso preciso da sua ajuda. A voz de Jiraiya era firme enquanto ele olhava diretamente para Kakuzu. O motivo pelo qual Kakuzu era obcecado em ganhar dinheiro como caçador de recompensas era porque ele queria construir sua própria vila ninja, a vila ideal que ele havia imaginado. Caso contrário, ele não estaria tão desesperado para acumular riquezas. Mesmo na linha temporal original, Kakuzu e Kizami se juntaram à Akatsuki com o objetivo de lutar pela paz no mundo ninja. Entre todos os membros da Akatsuki, eles estavam entre os poucos que genuinamente desejavam a paz, embora seus motivos para se juntarem à organização fossem diferentes dos demais. Kakuzu soltou uma risada zombeteira. Que ridículo! Você acha que pode trazer paz ao mundo ninja? Quem você pensa que é? Talvez minhas palavras soem tolas, mas tenho confiança de que posso fazer isso acontecer. Se não tivesse, por que eu lhe diria isso? Eu poderia simplesmente tê-lo matado. Teria sido muito mais fácil. Podem zombar dos meus ideais, mas pelo menos tenho a coragem de sonhar e já estou trabalhando para alcançar esse objetivo. Você tem caçado recompensas sem parar só para financiar a criação da sua própria vila ninja, não é? Mas mesmo que você junte dinheiro suficiente e construa essa vila, você realmente acha que ela sobreviveria em um mundo tão devastado pela guerra como este? Quanto tempo levaria para que ela fosse destruída como tantas outras? As palavras de Jiraiya eram frias e cortantes. Kakuzu ficou estupefato. Quem diabos é você? Como sabe o que estou pensando? Ele nunca havia contado a ninguém sobre seu sonho de construir uma vila ninja pacífica. Mesmo assim, Jiraiya o desmascarou completamente. Jiraiya não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, suas mãos formaram uma rápida série de selos. Dentro do estômago do sapo, um pedaço de carne se contorceu, abrindo uma fenda. Saindo, Jiraiya emergiu do esôfago do sapo e viu Gamabunta e os outros ainda travando batalha com as criaturas mascaradas. No instante em que saiu, Jiraiya sentiu uma sensação estranha, alguém o observava. Seus olhos se voltaram para a origem do olhar enquanto ele ativava seu olho da percepção. 5 ninjas estavam reunidos à distância. No modo sábio, as habilidades sensoriais de Jiraiya eram incrivelmente aguçadas. Os ninjas da raiz que antes passavam despercebidos, agora estavam ao alcance de sua percepção. Caçadores de recompensas? Ou aqueles que orquestraram esta missão? Usando tanto sua percepção quanto o poder de seus olhos, Jiraiya conseguia sentir o fluxo de chakra dos agentes da raiz, mas não conseguia ver suas roupas ou símbolos a essa distância. Seu alcance visual não era ilimitado, mesmo no modo sábio ainda havia limitações. Se seu alcance fosse maior, ele os teria notado antes. Não importa quem você seja, já que você está aqui, você não vai embora. O olhar de Jiraiya tornou-se gélido, sua intenção assassina aumentando. Gamabunta, vocês estão demorando demais. Vendo que ainda não tinham eliminado as criaturas mascaradas, Jiraiya expressou sua insatisfação. A eficiência deles estava deixando muito a desejar. Eu sei. Sou uma vergonha, né? Gamaken murmurou com autodepreciação, erguendo seu escudo para bloquear um ataque de canhão de água. Essas criaturas são bizarras. Nunca encontramos nada parecido. Elas não parecem ter nenhuma fraqueza fatal. Já as cortamos em pedaços várias vezes, mas os tentáculos negros simplesmente reconectam seus corpos. É como se fossem imortais. Gamabunta bufou de frustração. A fraqueza deles são as máscaras. Destruam as máscaras e eles morrerão. Jiraiya os informou calmamente. Se você sabia disso, por que diabos não disse antes? Gamabunta parecia irritado. Pensei que você descobriria sozinho. Acontece que eu te superestimei. Jiraiya rapidamente formou um selo de mão. Acima do monstro da máscara de água, uma enorme massa de terra surgiu e caiu com estrondo, prendendo-o ao chão. Gamabunta aproveitou a oportunidade, sua espada curta golpeando em direção à máscara da criatura. Um estalo seco ecoou enquanto fraturas se espalhavam pela superfície da máscara, mas ela não se estilhaçou completamente. Essas máscaras eram incrivelmente duráveis. O monstro da máscara de água se debateu violentamente tentando resistir. Mas então, um clarão de aço cortou o ar. As lâminas gêmeas de Gamahiro golpearam, estilhaçando a máscara por completo. Um jato de sangue espesso e carmesim jorrou enquanto o corpo da criatura ficava mole, sem vida. Libertação da terra, pântano do submundo. Jiraiya voltou sua atenção para o monstro da máscara de relâmpago. O chão sob seus pés se transformou instantaneamente em um vasto pântano, engolindo-o até que apenas sua cabeça permanecesse visível. Os 3 sapos gigantes trabalharam juntos, finalizando-o rapidamente. Liberação de fogo, bala de chamas gigante. Jiraiya lançou uma enorme bola de fogo, engolfando o pilar de pedra que aprisionava o monstro da máscara do vento. O calor intenso o reduziu a cinzas em segundos.
Aquele cara te deu tanto trabalho que você teve que entrar no modo sábio? Gamabunta olhou para as marcas no rosto de Jiraiya, visivelmente surpreso. Ele sabia muito bem o quão forte Jiraiya era. Ele não era tão forte assim, mas poderia ter te matado com facilidade. Jiraiya lançou um olhar para Gamabunta. O chefe sapo ficou em silêncio. Desde quando ele se tornou parâmetro para medir a força dos inimigos? Ainda há inimigos por perto. Venha comigo, vamos eliminá-los. Jiraiya olhou na direção dos agentes da raiz. Como ainda lhe restava algum tempo no modo sábio, planejava usá-lo para lidar com eles. Quanto a Kakuzu, preso dentro do estômago do sapo, selado com múltiplas camadas de barreiras e firmemente aderido às paredes carnudas, escapar era praticamente impossível. Não havia necessidade de vigiá-lo. Além disso, não havia outros ninjas inimigos na área. Mais inimigos? Como é que não sinto nada? Gamabunta deu uma longa tragada em seu cachimbo, examinando os arredores com cautela. Quando você os percebesse, as lâminas deles já estariam em sua garganta. Jiraiya saltou para a cabeça de Gamabunta, apontando na direção dos agentes da raiz. Sem hesitar, os 3 sapos enormes saltaram para frente a toda velocidade, investindo em direção aos seus próximos alvos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 128. Os 3 sapos gigantes eram enormes, seu tamanho colossal gerando poderosas rajadas de vento quando saltavam no ar. Ao aterrissarem, inúmeras árvores foram esmagadas sob seu peso. Capitão, Jiraiya nos avistou, disse um dos agentes da raiz em voz baixa, observando Jiraiya e os 3 sapos gigantes avançarem em sua direção. Isso significa que Kakuzu já foi derrotado, comentou outro ninja da raiz, com o olhar fixo em Jiraiya, que se aproximava rapidamente. Apesar da aparente calma, os agentes da raiz estavam chocados por dentro. Como Jiraiya conseguiu encontrá-los? Eles estavam posicionados longe do campo de batalha onde Jiraiya e Kakuzu haviam lutado. O único motivo pelo qual conseguiam observar a batalha era graças a uma ferramenta de reconhecimento especializada. Ele está usando o modo sábio, disse a capitã deles, Shimura Otaru. As habilidades sensoriais concedidas por esse estado são incrivelmente fortes. Modo sábio? Muitos dos agentes da raiz nunca tinham sequer ouvido falar disso. Ao longo da história de Konoha, apenas Senju Hashirama dominou o modo sábio. Nenhum outro ninja em qualquer vila foi registrado como tendo alcançado tal feito. Como resultado, o modo sábio não era amplamente conhecido, apenas os registros de inteligência de mais alto escalão em cada vila continham alguma menção a ele. A maioria dos ninjas nunca tinha sequer ouvido falar do termo, muito menos entendido seu significado. Nesse estado, o poder de Jiraiya supera em muito o que ele é capaz normalmente, explicou Otaru, mas não dura indefinidamente. No momento em que se esgotar, ele ficará gravemente enfraquecido. Sua breve explicação foi suficiente para dar aos agentes da raiz uma compreensão geral do modo sábio. Otaru não era um agente da raiz qualquer. Ele era um dos subordinados mais confiáveis de Danzou, um prodígio do clã Shimura. Criado com os vastos recursos de Danzou, ele já havia alcançado o posto de Jounin de Elite. Naturalmente, ele tinha acesso a informações confidenciais que outros não possuíam. Além de Otaru, o esquadrão era composto por outro Jounin e vários Chunin de Elite. Danzou havia mobilizado quase metade de suas melhores forças para essa missão. Isso por si só deixava claro o quão determinado ele estava em eliminar Jiraiya. Mesmo sabendo quão formidável era o modo sábio, os agentes da raiz não sentiram medo nem hesitação. Recuar nunca foi uma opção. As ordens de Danzou eram absolutas. Jiraiya devia morrer. Qualquer um que ameaçasse os interesses de Danzou tinha que ser eliminado. Mesmo que Jiraiya tivesse dominado o modo sábio, ele vinha lutando contra Kakuzu há muito tempo. Seu treinamento no Monte Myobuku não durou muito, então sua capacidade de manter o modo sábio era limitada. Eu cuido do Jiraiya, ordenou Otaru. O resto de vocês lida com as invocações dele. Esses sapos não podem ficar no mundo ninja indefinidamente. Não precisam matá-los, apenas atrasem-nos até que o tempo de invocação deles acabe. Enquanto ele falava, enxames de insetos saíram rastejando de seus braços. Otaru havia treinado nas técnicas secretas do clã Aburami. Como membro do clã Shimura, ele só pôde aprender essas técnicas devido a um acordo entre Danzou e os Aburami. Danzou ofereceu benefícios significativos ao clã em troca de permitir que Otaru treinasse em seus jutsus. É claro que os Aburami jamais revelariam seus segredos mais bem guardados. Entendido, capitão, responderam os agentes da raiz em uníssono. Eles fizeram selos de mão e atacaram Jiraiya e o sapo sem hesitar. Nenhum deles era de origem civil. Todos pertenciam a clãs poderosos. Suas famílias só permitiram que se juntassem à raiz depois que Danzou ofereceu incentivos substanciais aos seus anciãos. Uma vez que se tornaram agentes da raiz, foram efetivamente separados de seus clãs, reduzidos a meros peões de Danzou. Morram, seus pestinhas, rugiu Gamabunta, cuspindo uma saraivada de balas de água contra os inimigos que se aproximavam. Gamaken e Gamahiro, que se especializavam em taijutsu em vez de ninjutsu, brandiram suas armas maciças enquanto avançavam. Os agentes da raiz, sendo combatentes de elite treinados para superar até mesmo a Ambu, resistiram ao ataque. Suas defesas coordenadas bloquearam os ataques dos sapos, levando a batalha a um impasse. Jiraiya estreitou os olhos ao observar as táticas deles. Danzou, você cometeu um grave erro. As técnicas usadas por esses ninjas eram muito familiares. Mesmo sem usar insígnias ou demonstrar qualquer afiliação, Jiraiya reconheceu seus jutsus instantaneamente. Tantas técnicas de clãs, todas nas mãos de um único grupo de assassinos? Só havia uma explicação, raiz. Os clãs Yamanaka e Akimishi eram extremamente leais a Okage. Jamais tentariam assassinar Jiraiya por vontade própria. Contudo, entre esses atacantes, ele podia ver claramente membros de ambos os clãs. Isso deixava apenas uma possibilidade. Eles eram agentes da raiz. Somente Danzou tinha o poder de comandar ninjas de diferentes clãs a agirem contra sua vontade. Uma vez que o ninja se juntava à raiz, ele sofria lavagem cerebral com o Sharingan, transformando-se em uma arma sem emoções que obedecia à ordem sem questionar. Jiraiya deu um leve toque com o pé na cabeça de Gamabunta. Você sabe o que fazer. Entendi, respondeu Gamabunta. Ele respirou fundo, sentindo o estômago inchar, e exalou um jato enorme de óleo de sapo. Jiraiya prosseguiu imediatamente, fazendo selos de mão. Liberação de fogo, bala de chamas gigante.
No instante em que o jutsu de fogo de Jiraiya incendiou o óleo, um mar de chamas irrompeu, engolfando os agentes da raiz em um inferno. Essa foi uma poderosa combinação de jutsus, bala de chamas de óleo de sapo. Diante do fogo intenso, Otaru e seus agentes reagiram rapidamente. Formando selos de mão, eles desencadearam técnicas de liberação de vento, criando rajadas poderosas que repeliram as chamas o suficiente para permitir que recuassem. Seus instintos de combate eram extremamente apurados, refinados por meio de treinamento implacável. Dessa vez, Danzou realmente não poupou esforços, murmurou Jiraiya, observando-os atentamente. Apesar de suas rápidas reações, a intensidade das chamas era avassaladora. O calor escaldante chamuscava sua pele e seus uniformes pegavam fogo. Um Chunin de elite, incapaz de reagir a tempo, foi completamente engolfado. Seus gritos de agonia ecoaram pelo campo de batalha. Capítulo 129. Os ninjas da raiz liberaram suas técnicas de liberação de vento com força total, mal conseguindo conter as chamas escaldantes da bala de chama de óleo de sapo. No entanto, o vento por si só não foi capaz de dissipar o calor avassalador que emanava do fogo. O Chunin de elite da raiz, sofrendo queimaduras graves, ficou instantaneamente incapacitado. A carne de suas mãos derreteu, deixando-o incapaz de formar selos de mão. Em sua condição atual, até mesmo o taijutsu era impossível, tornando-o completamente inútil em batalha. Gamabunta, você não acha que foi óleo demais? Jiraiya franziu a testa claramente descontente. Seu primeiro uso da bala de chama de óleo de sapo nesta luta sequer conseguiu derrotar um único Chunin de elite. A técnica era poderosa, mas os resultados decepcionantes deixaram muito a desejar. O motivo era óbvio, Gamabunta havia liberado muito pouco petróleo. Se ele tivesse usado uma quantidade maior, pelo menos todas as elites da raiz teriam sido incineradas. Contra um bando de pirralhos como esses, desperdiçar tanto petróleo seria vergonhoso, resmungou Gamabunta dando desculpas. Então vocês três cuidem dos Jounin e dos Chunin de elite. Eu mesmo cuidarei dos Jounin de elite, ordenou Jiraiya com um tom de advertência. Não me decepcionem desta vez. Bem, talvez eu não seja grande coisa, mas darei o meu melhor, respondeu Gamaken primeiro. Erguendo sua enorme arma antes de investir diretamente contra um dos Jounin da raiz, o oponente mais forte além dos Jounin de elite. Quem essa é minha, disse Gamahiro, o sapo que empunhava duas espadas friamente. Sem hesitar, ele avançou com suas lâminas. Enquanto isso, Jiraiya desembainhou a espada da chama relâmpago, canalizando o chakra de liberação de relâmpago nela. Graças ao modo sábio, no instante em que seu chakra fluiu para a lâmina, relâmpagos crepitaram em sua superfície, arqueando-se descontroladamente em todas as direções. Num instante, Jiraiya avançou em direção a Jounin de elite, Otaru. Sua velocidade no modo sábio era assustadora. Antes que Otaru pudesse reagir, Jiraiya já estava atrás dele. A espada da chama relâmpago, agora envolta em raios crepitantes, desceu com força devastadora. Corte! Otaru foi partida ao meio sem deixar vestígios. Contudo, nenhum sangue foi derramado. Em vez disso, com um sopro, seu corpo se transformou em 2 enxames de insetos. Esses insetos, com suas mandíbulas afiadas brilhando como espadas em miniatura, emitiram um zumbido penetrante enquanto avançavam em direção a Jiraiya. Jiraiya estreitou ligeiramente os olhos antes de lançar uma grande bola de fogo, engolfando o enxame de insetos e reduzindo-os a cinzas. Era um clone de um inseto, ele percebeu. No instante em que assimilou isso, sentiu o chakra pulsando sob seus pés. Sem hesitar, saltou no ar. No instante em que deixou o chão, um enorme inseto negro irrompeu de onde ele estivera. Sua boca escancarada, repleta de fileiras de dentes afiados como navalhas, fechou-se violentamente. Se Jiraiya tivesse sido um segundo mais lento, teria sido mordido ao meio. Como esperado, lidar com Jounin de elite é sempre um problema, murmurou ele. Com um movimento rápido, ele brandiu a lâmina da chama relâmpago em um arco. Um raio envolto em chamas irrompeu, cortando o inseto gigante ao meio. Bum! A criatura foi instantaneamente despedaçada, seu corpo partido em 4 pedaços fumegantes. As técnicas de Jiraiya aprimoradas pelo modo sábio possuíam um poder imenso. Se o inimigo não conseguisse se esquivar a tempo, a morte era quase certa. Nesse nível, mesmo que um Kaji aparecesse, Jiraiya conseguiria se manter firme. No entanto, mesmo com os restos do inseto negro se espalhando, mais enxames de besouros negros irromperam de seu cadáver, lançando-se em sua direção. Tique, que incômodo, murmurou Jiraiya. Cada membro do clã Aburame era um adversário difícil de enfrentar. Ele lançou outra técnica de liberação de fogo, incinerando a onda de insetos, mas Otaru continuava desaparecido. Ele deve estar ciente das limitações do modo sábio. Está tentando ganhar tempo até que eu não consiga mais mantê-lo. Não é uma má estratégia, refletiu Jiraiya. Mesmo com sua percepção aguçada no modo sábio, ele ainda não conseguia localizar a posição exata de Otaru. Ele deve ter dominado uma técnica avançada de ocultação. Caso contrário, Jiraiya não teria sido enganado pelos clones de insetos em primeiro lugar. Otaru estava claramente tentando usar essa técnica para resistir ao modo sábio de Jiraiya e então atacá-lo quando ele estivesse enfraquecido. Uma pena para ele, isso não vai acontecer. Jiraiya talvez não soubesse exatamente qual técnica Otaru estava usando para evitar ser detectada, mas nenhum jutsu de camuflagem era perfeito. A menos que Otaru tivesse a capacidade de deixar este espaço completamente e se esconder em uma dimensão diferente, ele poderia ser encontrado. E ninjutsu espaço-temporal de alto nível? Otaru definitivamente não tinha isso. Enquanto ele permanecesse naquele campo de batalha, Jiraiya o perseguiria. E de fato, em instantes, Jiraiya localizou Otaru. Escondido na vegetação à sua esquerda, seu corpo coberto por uma nuvem de insetos que mascarava sua presença. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Jiraiya. Num instante, ele desapareceu, usando a técnica de cintilação corporal para encurtar a distância. Os olhos de Otaru se arregalaram ao ver Jiraiya avançando em sua direção. Ele me encontrou? O modo sábio é realmente impressionante. Pensar que você me encontraria mesmo neste estado, admitiu Otaru. Mas apesar do choque, ele manteve a calma. Sabia que o modo sábio de Jiraiya estava quase no fim. Se conseguisse ganhar um pouco mais de tempo, a maré da batalha mudaria. Ao recuar, um enxame de insetos irrompeu de sua manga, formando uma barreira viva entre ele e Jiraiya.
mas Jiraiya desviou dele sem esforço, sua velocidade avassaladora. Quando estava a poucos metros de Otaru, Jiraiya repentinamente lançou a espada da chama relâmpago para frente. O rugido ensurdecedor de um dragão ecoou pelo campo de batalha. Raios crepitaram violentamente quando a lâmina se transformou em um enorme dragão imbuído de eletricidade, que se enrolou no ar antes de se lançar contra Otaru. Liberação de relâmpago, dragão do trovão. Capítulo 130. Um rugido estrondoso ecoou quando o dragão relâmpago avançou a uma velocidade incrível, movendo-se rápido demais para ser acompanhado a olho nu. As pupilas de Otaru se contraíram e no instante seguinte, o dragão relâmpago o atingiu em cheio, envolvendo-o em uma onda de eletricidade crepitante. Camadas de carcaças de insetos começaram a cair de seu corpo, depositando-se no chão uma após a outra. Otaru havia criado inúmeros insetos dentro de si, criaturas que serviam como seu escudo contra ataques letais. Embora os raios devastassem seu corpo, a maior parte de sua força destrutiva foi absorvida pelos insetos que o cobriam. Que ataque terrível! Mas se você pensa que isso é suficiente para me matar, está muito enganado. A voz de Otaru ecoou em meio à tempestade de relâmpagos, seu tom imperturbável e confiante. Jiraiya quase riu da arrogância em suas palavras. Ele não tinha ideia de onde aquele cara tirava coragem para ser tão ousado. Mesmo que o dragão relâmpago não tivesse desferido um golpe decisivo, Otaru já estava preso em um campo de raios. Jiraiya duvidava que ele carregasse o mesmo tipo de ferramenta ninja especializada que Kakuzu, uma que pudesse redirecionar eletricidade. Se Otaru não tivesse tal ferramenta, romper aquela tempestade de raios teria um preço alto. E quando isso acontecesse, quando seu modo sábio finalmente se esgotasse, Jiraiya não teria dificuldade em acabar com ele. Liberação de fogo, bomba de chamas gigante. Liberação da terra, cobertura dos céus. As mãos de Jiraiya se moveram num borrão, formando selos de mão enquanto ele desferia 2 jutsus simultaneamente. Uma enorme bola de fogo avançou, enquanto uma imensa placa de terra desceu sobre Otaru. Antes que os ataques o atingissem, o enxame de besouros negros irrompeu do corpo de Otaru, formando uma esfera contorcida que o envolveu completamente. Então, o jutsu de fogo e terra caiu sobre ele com um impacto estrondoso. Uma explosão ensurdecedora ecoou quando a esfera de insetos se despedaçou. Arte sábia, Senbon de agulha. Jiraiya não estava disposto a desistir. Os agentes da raiz há muito haviam abandonado sua individualidade, tornando-se pouco mais que marionetes sem mente. Não fazia sentido tentar recrutar alguém como Otaru. Completando mais uma série de selos de mão, Jiraiya lançou uma saraivada de Senbon finíssimos, cada um brilhando com chakra. Eles dispararam em direção a Otaru como uma tempestade implacável, rápida e impiedosa. Antes que Otaru pudesse reagir, o Senbon já havia perfurado seu corpo em inúmeros lugares. Embora seus insetos tentassem protegê-lo, foram subjugados pela densidade do ataque. Sangue escorria das miríades de minúsculos ferimentos que cobriam seu corpo. O modo sábio é realmente tão poderoso quanto as lendas descrevem. Apesar de estar coberto de ferimentos, a expressão de Otaru permanecia estranhamente calma. Ele fixou o olhar em Jiraiya e falou rapidamente, como se estivesse correndo contra o tempo. Pensar que você, tão jovem, conseguiu dominar o modo sábio no Monte Myoboku. Você poderia ter tido um futuro incrivelmente brilhante. Mas em vez disso, escolheu se opor ao Lorde Danzou. Essa escolha selou seu destino, a morte é inevitável. Seu imenso talento será desperdiçado. Então, sem hesitar, Otaru levantou a camisa, revelando um complexo conjunto de selos gravados em seu abdômen. Erguendo a mão direita, ele bateu com a palma da mão contra o selo. As marcas intrincadas em sua pele se iluminaram, pulsando de forma sinistra. Um raio de energia escura irrompeu de seu estômago e disparou para o céu. Num instante, a luz negra se expandiu, formando uma enorme barreira que cercou todo o campo de batalha. Desafiar Lord Danzou só leva à morte. Ninguém pode mudar isso. Um sorriso maníaco se espalhou pelo rosto de Otaru quando inúmeros insetos minúsculos começaram a emergir de seu corpo. No instante em que apareceram, começaram a se multiplicar, um se tornou 2, 2 se tornaram 4 e assim por diante. Em meros segundos, seu número havia aumentado para dezenas de milhares, e não mostravam sinais de parar. Enquanto isso, o corpo de Otaru definhava rapidamente. Sua pele enrugava, seu rosto envelhecia décadas em um instante, sua própria força vital alimentando a criação do enxame que se multiplicava cada vez mais. Otaru subestimou Jiraiya gravemente. Inicialmente ele acreditava que se conseguisse ganhar tempo suficiente, o modo sábio de Jiraiya se dissiparia, dando-lhe vantagem. Mas ele havia sido arrogante demais. As técnicas secretas do clã Aburami, nas quais ele se apoiava, tinham muitas fraquezas. Mesmo sendo um Jounin de elite, ele estava entre os mais fracos de sua patente. Agora, percebendo que não tinha chances de vitória, ele escolheu morrer junto com Jiraiya. Cumprir as ordens de Lord Danzou era tudo o que importava. Mesmo que lhe tenha custado a vida, valeu a pena. À medida que os incontáveis insetos avançavam, a expressão de Jiraiya tornou-se séria. Sua rápida multiplicação era aterradora. Seu número já havia atingido uma escala avassaladora, dando a ilusão de uma maré interminável e incessante. Se ele não os exterminasse todos de uma vez, mesmo alguns sobreviventes poderiam repovoar rapidamente. Simplesmente destruí-los um por um não funcionaria. Escapar também estava fora de questão. Jiraiya podia sentir o imenso poder que selava a barreira. Rompê-la em pouco tempo era impossível. Ele teve que dar tudo de si. Mas esses insetos não lhe dariam esse luxo de tempo. Com um zumbido horripilante, o enxame alçou voo avançando em sua direção. Eram criaturas antinaturais, sem cabeça, com apenas asas e corpos inchados. Seus abdômenes apresentavam fendas abertas, repletas de dentes afiados como navalhas, que se abriam e fechavam como bocas grotescas. Jiraiya, no entanto, permaneceu impassível. Ele já havia elaborado um plano. Se o seu oponente pudesse usar técnicas de barreira para prendê-lo, então ele poderia fazer o mesmo em troca. Esses insetos se multiplicavam a uma taxa absurda, o que significa que seu tempo de vida devia ser excepcionalmente curto. Se vivessem mais tempo, não precisariam se reproduzir tão agressivamente.
Jutsu de invocação, prisão de cabaça de sapo. Mordendo o polegar, Jiraiya bateu a mão no chão. Uma fórmula de invocação apareceu sob ele, e o ambiente ao seu redor mudou num instante. A escuridão o envolveu. Ele agora se encontrava em um espaço pouco iluminado, de frente para uma poça turva de líquido borbulhante. Todos os insetos de Otaru também haviam sido transportados para este reino, aprisionados em seus confins. Este era o estômago do sapo abóbora, um sapo imensamente poderoso do Monte Myobuku. Seu estômago formava um espaço independente, servindo como uma prisão quase inescapável. Jiraiya tinha um contrato com esse sapo, que lhe permitia invocar seu estômago à vontade, transportando instantaneamente a si mesmo e seus inimigos para dentro dele. Comparado ao jutsu de amarração da boca de sapo que havia imobilizado Kakuzu, este estava em um nível completamente diferente, muito mais forte e muito mais seguro. Capítulo 131. O Monte Myobuku é o lar de muitos sapos poderosos, cada um possuindo habilidades únicas. Seja o sapo que estava diante dele ou aquele que havia aprisionado Kakuzu, seu tamanho era inimaginável. Jiraiya não podia invocá-los diretamente para o mundo ninja, sua idade avançada exigia que permanecessem em áreas ricas em energia natural para sustentar suas vidas. Se os invocasse, eles só poderiam permanecer por um breve período antes de terem que retornar ao Monte Myobuku. Mais importante ainda, seu tamanho colossal significava que invocá-los por completo drenaria o chakra de Jiraiya quase instantaneamente. Invocá-los em batalha por meros segundos era totalmente impraticável. Só um tolo os invocaria por completo. Mesmo invocar apenas uma porção, como o estômago de um sapo, quase esgotava suas reservas de chakra sem jutsu. Era ainda mais desgastante do que invocar os 3 grandes irmãos sapos simultaneamente. À medida que os estranhos insetos se adaptavam ao novo ambiente, hesitaram apenas por um breve instante antes de avançarem em direção a Jiraiya. Suas mandíbulas afiadas tilintaram, produzindo um som arrepiante que lhe causou calafrios. Insetinhos, vocês podem se divertir sozinhos. Jiraiya sorriu de canto quando as paredes carnudas atrás dele se abriram. Com um único salto, ele saiu pela abertura antes de selá-la rapidamente com um selo de mão. Do lado de fora, Jiraiya descobriu que Otaru já estava morto. Seu cadáver estava ressecado, com todo o sangue e órgãos consumidos pelo enxame. Jiraiya aproximou-se do corpo sem vida e recuperou o vaso da alma que havia obtido através de seu sistema. Destampando o frasco, apontou-o para o cadáver e murmurou um encantamento. Uma aura sombria emanou do receptáculo, envolvendo os restos mortais de Otaru. Momentos depois, sua alma foi extraída à força e sugada para dentro do receptáculo. Como uma Jounin de elite, a alma de Otaru era valiosa, poderia ser oferecida aos Shinigami para realizar o selo do ceifador da morte. Agora, Jiraiya tinha um meio de usar a técnica sem pagar o preço final. Após selar o recipiente, ele o guardou, sabendo que havia garantido uma poderosa carta na manga. Com o jutsu de fogo final, ele reduziu o corpo de Otaru a cinzas. Jiraiya se virou para a barreira escura próxima. Agora que Otaru estava morta, a barreira havia perdido sua fonte de energia. Como esperado, em um minuto, ela começou a se dissipar antes de desaparecer por completo. Aguardando brevemente para confirmar que a área era segura, Jiraiya formou um selo com a mão, reabrindo uma passagem no estômago do sapo e entrando. Como ele havia previsto, os insetos que se multiplicavam rapidamente tinham uma expectativa de vida incrivelmente curta. Todos eles morreram, seus corpos se dissolvendo no ácido forte. Pelo menos você teve uma boa refeição, ponderou Jiraiya, antes de liberar o jutsu de invocação. Você só pode estar brincando. Você ainda não acabou com eles? Jiraiya voltou seu olhar para Gamabunta e os outros. Um Jounin e um Chunin de elite particularmente resistente ainda resistiam, embora o restante dos membros da raiz tivesse sido dizimado. Eu sou realmente inútil. Eu te decepcionei de novo. Gamaken baixou a cabeça em sinal de reprovação. Jiraiya suspirou, mas não perdeu tempo e juntou-se à batalha. Com sua intervenção, os inimigos restantes foram rapidamente derrotados. Danzou, já que você escolheu esse caminho, não me culpe pelo que acontecer a seguir. Com todos os agentes da raiz eliminados, o modo sábio de Jiraiya se dissipou, seus olhos brilhando com fria determinação. Ele agora estava totalmente comprometido em derrotar Danzou. Inicialmente, ele havia hesitado. A escuridão de Danzou ainda poderia ser útil para certos assuntos. Mas o homem havia agido primeiro. Jiraiya não podia mais tolerar isso. Após incinerar os cadáveres dos membros da raiz com o jutsu de fogo, Jiraiya e os 3 sapos gigantes retornaram ao campo de batalha onde Kakuzu ainda estava preso. Ao entrar no estômago do sapo, ele olhou para o membro da Akatsuki que estava contido. 3 das suas máscaras foram destruídas. Isso significa que você só tem 2 corações restantes. Ele fez uma pausa e depois sorriu de canto. Na verdade, que seja essa. Sem aviso prévio, Jiraiya cravou a espada da chama relâmpago direto no peito de Kakuzu, perfurando a máscara de boca vermelha. Sangue jorrou da ferida. Minha paciência tem limites. Viver ou morrer, faça sua escolha. A voz de Jiraiya era fria e inabalável. Kakuzu o encarou com um olhar penetrante. Você realmente pretende construir um mundo livre de conflitos? Não tenho motivos para mentir, respondeu Jiraiya. Jure-me sua lealdade e você verá a verdade por si mesmo. Um momento de silêncio se seguiu antes de Kakuzu exalar. Então eu escolho viver. Mas me diga, como você planeja me manter sob controle? Jiraiya deu um sorriso irônico. Você é mais esperto do que parece. Vou selar sua alma. Ele não tinha intenção de deixar Kakuzu sem controle. Dada a capacidade do homem de substituir o próprio coração, havia poucas maneiras eficazes de contê-lo. Atacar sua alma era a melhor opção. Felizmente, entre as técnicas de selamento deixadas por Uzumaki Mito, havia uma especificamente criada para esse propósito. Uma vez inscrita na alma de uma pessoa, ela podia ser ativada com um único gesto de mão, despedaçando instantaneamente a alma do alvo. O nome da técnica era simples e direto, selo da alma. Sem dizer mais nada, Jiraiya juntou as mãos, concentrando sua energia espiritual. Num instante, sua consciência invadiu o corpo de Kakuzu, conectando-se à sua alma. Correntes de energia envolveram a essência de Kakuzu enquanto símbolos brilhantes se gravavam nela. Quando Jiraiya se afastou, viu Kakuzu encharcado de suor, com o rosto contorcido de dor. Claramente, o processo tinha sido angustiante.
O próprio Jiraiya sentiu o esforço, sua testa úmida de suor. Realizar o selo da alma consumiu uma quantidade significativa de sua energia mental, mas agora ele finalmente podia relaxar. Com o selo estabelecido, a vida e a morte de Kakuzu estavam agora inteiramente nas mãos de Jiraiya. Sem essa técnica, manter Kakuzu sob controle teria sido praticamente impossível. Capítulo 132. Jiraiya golpeou o estômago de Kakuzu com a palma da mão, rompendo o selo e quebrando o estômago do sapo que o prendia. Você se saiu bem. Pode retornar ao Monte Myoboku agora, disse Jiraiya, encerrando sua técnica de invocação. Os 3 sapos gigantes assentiram com a cabeça antes de desaparecerem em nuvens de fumaça, retornando ao Monte Myoboku. A partir de agora, pare de trabalhar como caçador de recompensas. Use o dinheiro que você acumulou para recrutar ninjas poderosos, disse Jiraiya com um sorriso. Na linha temporal original, todo o dinheiro arduamente ganho por Kakuzu foi gasto por Conan na compra de etiquetas explosivas, deixando-o sem nada. Um destino lamentável, sem dúvida. Seu objetivo era construir uma vila ninja pacífica, mas agora que você está comigo, não precisa mais guardar dinheiro. Nossa missão é conquistar todo mundo ninja, acrescentou Jiraiya. Assim que o unificarmos, cada canto do mundo será como a vila que você idealizou. Preocupado que o amor de Kakuzu pelo dinheiro o impedisse, Jiraiya insistiu. Além disso, se você se recusar, eu simplesmente pegarei seu dinheiro depois que você morrer. De qualquer forma, eu o receberei. Kakuzu franziu a testa. Não confio que você tenha forças para unificar o mundo. Se eu gastar todo o meu dinheiro e você falhar, não terei nada a mostrar. Ele havia trabalhado muito para construir sua fortuna, e não havia a menor possibilidade de que a desistisse tão facilmente. Eu tenho um plano. Garanto que vocês verão resultados em 3 anos. Eu me tornarei Hokage e com a força de toda Konoha ao meu lado, alcançaremos nosso objetivo, disse Jiraiya com voz firme. Estou falando sério, Kakuzu. Você não tem o direito de recusar, a menos que prefira morrer. Kakuzu assentiu rapidamente. Sua ideia parece ótima. Estou totalmente de acordo. Ficou claro que não havia outra escolha. Pelo menos assim, ele poderia aproveitar para gastar parte do seu dinheiro. Jiraiya entregou um anel a Kakuzu. Use-o sempre. Assim, poderei entrar em contato com você sempre que precisar. O anel era uma ferramenta de comunicação que Jiraiya havia obtido através de um bônus de assinatura. Não importava a distância entre eles, ele permitia comunicação instantânea. Em um mundo com tecnologia de comunicação tão precária, o anel era incrivelmente valioso. Interessante, disse Kakuzu, colocando o anel no dedo. Ele retirou vários pergaminhos de invocação e libertou alguns corações pulsantes. Tentáculos negros se estenderam de seu peito, envolvendo os corações e puxando-os para dentro de seu corpo. O atual Hokage está no auge de sua carreira. Ele não vai se aposentar tão cedo. Como você espera se tornar Hokage daqui a 3 anos? Planejando assassiná-lo e dar um golpe de estado? Ouvi dizer que este Hokage é o mais forte da história. Mesmo com o modo sábio não será fácil, disse Kakuzu, olhando para Jiraiya com ceticismo. Como eu me tornarei Hokage é problema meu. Você não precisa se preocupar, disse Jiraiya friamente. A verdade é que Hiruzen Sarutobi já o estava preparando para ser o próximo Hokage. Se Jiraiya conquistasse mérito e respeito suficientes durante a Segunda Grande Guerra Ninja, sua sucessão estaria praticamente garantida. A única preocupação de Jiraiya era que Sarutobi pudesse se opor ao seu plano de unificar o mundo ninja. Apesar de ser um amante da paz, Sarutobi jamais apoiaria uma guerra pela unificação. Jiraiya estava plenamente ciente desse obstáculo. Ele enxergou 2 caminhos possíveis, ou convencer Sarutobi com sua visão, uma tarefa quase impossível, considerando os ensinamentos de Sarutobi recebidos do primeiro Hokage, ou prendê-lo ou matá-lo. No entanto, a ideia de matar Sarutobi era repugnante. Sua força era inegável, e matá-lo seria um desperdício. Os países do fogo, do vento e da terra estão prestes a invadir a Terra da Chuva. Em breve, ela se tornará uma zona de guerra. Você pode se infiltrar na Terra da Chuva agora e começar a recrutar ninjas poderosos, instruiu Jiraiya. Após Jiraiya retornar à vila, ele planejou retornar à Terra da Chuva para a batalha. Com a força de Kakuzu, ele teria um apoio crucial quando necessário. Entendido, disse Kakuzu, despedindo-se de Jiraiya para seguir rumo à Terra da Chuva. Jiraiya continuou em direção à vila, derrotando vários grupos de caçadores de recompensas pelo caminho sem muito esforço. Caçadores de recompensas comuns já não representavam uma ameaça para ele. Quando finalmente chegou à vila, percebeu quão silenciosa ela havia se tornado. Muitos ninjas e civis já haviam sido enviados para a linha de frente, deixando a vila estranhamente vazia. Jiraiya dirigiu-se diretamente ao escritório do Hokage para se reportar a Hiruzen Sarutobi. Muito bem, Jiraiya, disse Sarutobi, radiante ao olhar para as faixas da Vila da Chuva sobre a mesa. Jiraiya havia derrotado 5 Jounin, muito mais do que Sarutobi esperava. Qualquer sucesso que eu tenha é graças ao seu treinamento, sensei, disse Jiraiya humildemente. Ele não mencionou a tentativa de emboscada de Danzou. Mesmo que contasse a Sarutobi, Danzou não seria punido. No máximo, Sarutobi o repreenderia e reduziria ligeiramente sua autoridade. Com a guerra no horizonte, Konoha precisava de todos os ninjas capazes, especialmente Danzou, apesar de seus métodos implacáveis. E havia também o profundo laço que Sarutobi compartilhava com Danzou. A menos que fosse absolutamente necessário, Sarutobi jamais o mataria. Mesmo na linha temporal original, quando Danzou ordenou um ataque contra Sarutobi, o Hokage optou por perdoá-lo. Portanto, não havia motivo para contar a Sarutobi. Jiraiya lidaria com Danzou em seus próprios termos. Capítulo 133. Se ele revelasse a Hiruzen Sarutobi a tentativa de assassinato de Danzou e posteriormente matasse Danzou, Sarutobi certamente suspeitaria dele. E se Sarutobi soubesse das ações de Danzou, sem dúvida tentaria persuadi-lo a perdoá-lo com seus habituais discursos moralizantes. Jiraiya não tinha o menor interesse em ouvir aquelas palavras. Ele não era nenhum santo. Se alguém o quisesse morto, ele mataria essa pessoa primeiro. Sensei, as fortalezas da fronteira estão quase concluídas. Quero continuar contribuindo para a vila. Quero me juntar ao esforço de guerra, disse Jiraiya a Hiruzen Sarutobi. Entendo seu desejo de contribuir, mas você acabou de concluir uma missão.
Você precisa descansar primeiro. A guerra significava morte. Ninguém podia garantir que não morreria no campo de batalha. Sarutobi não queria que Jiraiya se precipitasse para a linha de frente. O potencial de Jiraiya era imenso, e se ele morresse, seria uma perda enorme para Konoha. Sensei, eu sou seu aluno. Agora que a vila está em guerra, não há razão para eu ficar escondido na retaguarda enquanto outros lutam na linha de frente, disse Jiraiya, com os olhos ardendo de determinação. Como aluno do Hokage, devo dar o exemplo e ir para o campo de batalha. Ao ver a paixão de Jiraiya em servir a vila, Hiruzen não conseguiu recusar. Ele não conseguia extinguir o fervor de Jiraiya pela vila, então finalmente concordou com a cabeça. Vou pensar nisso. Jiraiya, o cargo de comandante da Anbu está vago. Pretendo nomeá-lo comandante interino da Anbu, disse Hiruzen seriamente. Danzou já havia ocupado o cargo anteriormente, mas depois de deixar a Anbu para fundar a Raiz, a posição permaneceu vaga. Embora existissem outros ninjas de elite capazes de assumir o cargo, Sarutobi não confiava totalmente naqueles que ele não havia treinado pessoalmente. Após analisar o relatório de batalha recente de Jiraiya, Hiruzen já havia decidido nomeá-lo. A força de Jiraiya era indiscutível, mas mais importante, sua vontade do fogo ardia intensamente. Com Jiraiya no comando, Sarutobi não precisava se preocupar em perder o controle da Anbu. No entanto, Jiraiya não tinha experiência em gestão. Força nem sempre era sinônimo de liderança. Hiruzen planejava que Jiraiya o acompanhasse para aprender o ofício antes de lhe entregar oficialmente a posição. A juventude de Jiraiya era outro fator. Se ele fosse nomeado diretamente, os aliados de Danzou certamente se oporiam, na esperança de garantir o cargo para si mesmos. O papel de comandante Anbu era crucial em Konoha. Ocupá-lo garantia um lugar entre os altos escalões da vila, com autoridade para expressar opiniões sobre assuntos importantes. Muitos observadores acompanhavam de perto essa posição. Ao nomear Jiraiya como comandante interino da Anbu em primeiro lugar, Sarutobi poderia amenizar a oposição e evitar disputas no comando. Obrigado, sensei, disse Jiraiya, mal conseguindo conter a empolgação. Ele não esperava ser nomeado tão rapidamente, foi uma grata surpresa. Ele pensava que Hiruzen só o consideraria depois que ele atingisse a força de um Jounin de elite. Até onde a vila sabia, Jiraiya estava apenas no nível de Jounin. Ninguém sabia sobre seu modo sábio. A decisão de Hiruzen demonstrou total confiança. Embora fosse apenas um papel de ator, Jiraiya sabia que a posição seria sua, contanto que não cometesse nenhum deslize político. A partir daquele momento, ele havia oficialmente entrado para os altos escalões de Konoha. A posição de comandante da Anbu era equivalente à de assistente ou conselheiro do Hokage. Este é o seu novo token de identificação, bem como a lista completa de membros da Anbu, disse Sarutobi, entregando a Jiraiya um pergaminho e um token. O pergaminho detalhava o histórico de cada membro da Anbu, sua idade, personalidade, origem, especialidades e pontos fracos. Certifiquem-se de que nenhuma informação do pergaminho vaze. Memorizem-no e destruam-no imediatamente, instruiu Hiruzen com uma expressão severa. Se o conteúdo do pergaminho fosse exposto, a Anbu de Konoha teria que ser reconstruída do zero. Não pretendo anunciar sua nomeação publicamente. Assim que memorizar os nomes deles, você poderá mostrar o token e eles seguirão suas ordens. A maioria dos esquadrões Anbu está atualmente infiltrada na Terra da Chuva, disfarçados de ninjas de outras nações ou caçadores de recompensas para coletar informações. Apenas 3 esquadrões sob seu comando direto e outros 3 que respondem diretamente a mim permanecem na vila, explicou Hiruzen. Quando você for para o campo de batalha na Terra da Chuva, eu lhe darei um meio de manter contato. Jiraiya assentiu com a cabeça. Os 3 esquadrões sob o comando direto de Sarutobi eram a elite da elite de Konoha. Assim como ele, jamais abandonariam a vila facilmente e estavam ali para protegê-la a todo custo. Suas identidades eram altamente confidenciais e não constavam no pergaminho. Você também não precisa mais esconder seu relacionamento com Tsunade, disse Hiruzen com um sorriso. Os olhos de Jiraiya brilharam. Se o relacionamento deles pudesse ser tornado público, ele e Tsunade finalmente poderiam compartilhar a cama. Tsunade havia se recusado a fazer isso antes porque o relacionamento deles não era oficial. Sem o reconhecimento, ela sentia que não era apropriado. A decisão de manter isso em segredo partiu do clã Senju, que temia que a associação de Jiraiya com eles despertasse a suspeita de Hiruzen e prejudicasse sua ascensão política. O clã Senju esperava que Jiraiya ascendesse ao poder e mudasse a forma como Konoha os tratava. Se agissem cedo demais, isso poderia destruir o futuro de Jiraiya e custar-lhes caro. Agora que Jiraiya havia se tornado comandante interino da Anbu, ele fazia oficialmente parte da alta cúpula de Konoha e podia defender os interesses do clã Senju. Com Hiruzen não se opondo mais aos laços estreitos entre Jiraiya e o Senju, não havia motivo para manter o relacionamento em segredo. E com isso, Tsunade não teria mais desculpas para recusá-lo. Capítulo 134. Só de pensar em passar a noite com Tsunade, Jiraiya já ficava animado. Finalmente, ele pôde contar a ela a história do velho e do carrinho de mão. Sensei, sempre colocarei a segurança e a estabilidade da vila em primeiro lugar. Se alguém ameaçar isso, não importa o quão próximo esteja de mim, não hesitarei em eliminá-lo. Jiraiya fez uma promessa solene a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen assentiu, tranquilizado pelas palavras de Jiraiya. Com isso, Jiraiya saiu do escritório do Hokage. Assim que saiu do prédio do Hokage, deu de cara com Danzou Shimura. O único olho de Danzou se arregalou em surpresa. Ele claramente não esperava ver Jiraiya ali. Seu choque inicial rapidamente deu lugar a um olhar sombrio quando seus olhos se encontraram com os de Jiraiya. Naquele instante, Danzou soube a verdade. Todo seu esquadrão raiz havia sido aniquilado. Não havia outra maneira de Jiraiya ter conseguido voltar para a vila. O coração de Danzou se revirou em descrença. Ele enviou uma equipe de elite liderada por Jounin atrás de Jiraiya, juntamente com uma recompensa no mercado negro que atraiu inúmeros caçadores de recompensas. Jiraiya, mesmo com o treinamento que recebeu no Monte Myobuku, não deveria ter sobrevivido. E no entanto, lá estava ele. E a equipe de Danzou não havia retornado. A conclusão era óbvia. Seu esquadrão da raiz havia sido aniquilado. A mente de Danzou estava a mil. Será que Hiruzen enviou alguém em segredo para proteger Jiraiya? Mas ele descartou imediatamente a ideia.
Ele já havia investigado minuciosamente antes de enviar a ordem de assassinato. Hiruzen não havia designado nenhum guarda para Jiraiya. Jiraiya havia deixado a vila sozinho. Danzou, por que você está me olhando assim? Parece surpreso em me ver, disse Jiraiya com um sorriso. Ele não mencionou a tentativa de assassinato diretamente. Estou surpreso que a fortaleza tenha sido concluída tão rapidamente, disse Danzou, forçando um sorriso. Mas por dentro, ele estava sangrando. Ele havia investido incontáveis recursos e tempo cultivando aquele esquadrão. A perda deles foi um golpe significativo para o seu poder na aldeia. O tom de voz de Jiraiya deixou claro que ele sabia da tentativa de assassinato. A mente de Danzou se encheu de preocupação. Será que Jiraiya havia contado a Hiruzen? Se ele tivesse feito isso, as consequências seriam desastrosas. Vamos resolver isso em particular. Não contei a ninguém, disse Jiraiya, aproximando-se. Seu sorriso aparentemente inofensivo escondia uma ameaça. Não faço a mínima ideia do que você está falando. Danzou fingiu ignorância. Enquanto não admitisse, ele poderia transferir a culpa para a Raiz, que agiu por conta própria, escapando assim da responsabilidade total. Admitir isso arruinaria qualquer chance que ele tivesse de se tornar Hokage. Ninguém apoiaria alguém que tivesse como alvo os gênios da aldeia. A recusa de Danzou não surpreendeu Jiraiya. Sem dizer mais nada, ele se dirigiu ao complexo Senju. O único olho de Danzou seguiu a figura de Jiraiya enquanto ele se afastava, repleto de malícia. Maldito pirralho. Como ousa me desafiar? Você está cortejando a morte. Danzou não desistiu. Ele começou a planejar liderar pessoalmente a Raiz no próximo ataque. Jiraiya precisava ser eliminado. Após ficar parado ali por um instante, Danzou dirigiu-se ao escritório do Hokage. Seus nervos se contraíram. Se Jiraiya tivesse contado a Hiruzen, o jogo teria acabado. Mas a expressão de Hiruzen permaneceu neutra, o que tranquilizou Danzou. Como Jiraiya havia prometido, ele não revelou a tentativa de assassinato. Pirralho arrogante. Ele realmente acha que pode lidar comigo sozinho? Que tolo! A irritação de Danzou só aumentou. A decisão de Jiraiya de resolver as coisas em particular pareceu-lhe um insulto. Hokage-sama, solicito formalmente que lidere a ofensiva contra Megakuri, anunciou Danzou. Para alguém como Danzou, a guerra era uma maneira perfeita de acumular mérito e aumentar sua reputação, um trampolim para o cargo de Hokage. O comando é seu, mas certifique-se de enfraquecer certos clãs durante a missão, respondeu Hiruzen. Mesmo sem o pedido de Danzou, Hiruzen já havia planejado dar-lhe o comando. Eles precisavam usar essa guerra para enfraquecer as fileiras do clã Uchiha e de outros clãs poderosos. Não precisa se preocupar. Eu resolvo isso. O sorriso de Danzou era frio. Entretanto, no complexo Senju. O quê? O Hokage te nomeou chefe interino da Anbu? Izamu olhou para Jiraiya, chocado. Não acredito em você. Não tenho motivos para mentir, respondeu Jiraiya, mostrando a Izamu sua nova identificação. Os olhos de Izamu se arregalaram ainda mais. Jiraiya tinha acabado de ser promovido a líder de esquadrão da Anbu, e agora era comandante interino da Anbu? Sua ascensão na hierarquia era sem precedentes. Pare de ser tão dramático, provocou Jiraiya. Jiraiya tinha ido ver Izamu antes de ir encontrar Tsunade. Ele precisava da bênção do clã Senju antes de tornar público seu relacionamento com Tsunade. E ele mal podia esperar para passar a noite com ela. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!